Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo e hoje eu vou falar sobre disciplina. Como você se disciplinar. Eu vou te trazer aí algumas 5 novas dicas. Cara, como eu tenho coisa com 5. 5 é o meu número mágico. Para você ser mais disciplinados. E estou pegando essas dicas, né, de coisas que eu já li, já estudei, como o poder do hábito, produtividade. Já estudei muita produtividade, utilizei a produtividade e utilizo com meus clientes, né? Porque também às vezes os problemas psicológicos, problemas de não chegar em meta, tem a ver com indisciplina. Mas antes de tudo, eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem marcar uma sessão experimental gratuita com esse psicólogo aqui para a gente conversar, trocar uma ideia e criar de repente um tratamento, desenvolver um trabalho, você pode clicar aqui embaixo que o nosso site está aqui para você marcar a sua consulta. E vamos embora para esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre disciplina. Eu me considero um cara que sou ultra mega disciplinado, certo? Eu acordo cedíssimo. Agora, essa semana aí, muito mais cedo, estou no meu auge do sono, pelo menos hoje. Treino 2 horas mais ou menos por dia, faço crossfit, eu faço a minha meditação, estudo o DSM lá, que é o nosso, um dos livros para a gente diagnosticar as doenças mentais, faço aula de técnica vocal e atendo todos os meus pacientes. Sou um cara ultra mega disciplinado, certo? E tudo isso eu aprendi em alguns cursos, em algumas coisas, algumas mentorias que eu fiz. E isso eu transformei também, né, em produtos como coaching e tudo mais. E com esse tempo, todo esse tempo eu descobri que a disciplina, né, que muitas pessoas têm esse problema, é uma coisa comum do ser humano. Eu também já fui muito indisciplinado, certo? E conheço e recebo pacientes que também são indisciplinados. Então eu vejo que é uma coisa natural. Então é muito natural as pessoas, por exemplo, começarem a academia, ficar um mês lá e deixar a academia. A mesma coisa com a dieta, a mesma coisa com a leitura, a mesma coisa com o estudo. Quantas vezes, às vezes, tu foi um semestre, né, da sua faculdade super bem e no outro você foi trimal, ou você foi legal no seu TCC, né, no seu projeto, e na hora de fazer o TCC foi indisciplinado. Então é uma coisa muito comum. Só que, claro, existem práticas, técnicas e formas de você ser uma pessoa disciplinada. E a disciplina, ela tem uma coisa muito importante que é ela que leva você ao sucesso ou ao resultado, certo? Então, por exemplo, meu canal ficou basicamente 45 dias tendo vídeos todos os dias. Isso foi uma disciplina. Antes eu treinava 1 hora por semana. 1 hora por semana não, 1 hora por dia. Agora eu estou treinando 1 hora e 40, fazendo meu treino de crossfit e fazendo técnicas extras. Isso está me possibilitando melhorar muitas valências e muitas habilidades que eu preciso. E com isso também, como eu trabalho muito com as redes e todos os dias eu posto alguma coisa disciplinadamente, isso me faz com que eu atinja a minha meta de clientes, que é que está muito perto de ser realizada. Então, toda disciplina ela vai te levar a um resultado. A disciplina por disciplina ela não funciona, ela tem que ter um resultado. Então vamos lá, gurizada. Formas de você ser disciplinado. A primeira forma, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que você precisa começar aos poucos. Não adianta você querer ler um livro num dia só. Você vai ler e você vai cansar. Comece aos poucos. Eu, por exemplo, defini que agora eu vou ler 20 minutos por dia, certo? Então eu coloco ali meus 20 minutos por dia que eu leio. Dá mais ou menos umas 10, 12 páginas porque eu leio e vou grifando as coisas. Então comece qualquer coisa aos poucos. Sua atividade física, 3 vezes na semana, certo? Se você precisa fazer um TCC, por exemplo, comece com introdução. Todo mundo que começa com muita intensidade algo, que é na hora que a gente está mais motivado, perde essa motivação. Geralmente entre uma semana a um mês. Então, pessoal, procurem sempre, sempre, sempre começar aos poucos. Qualquer coisa que você vai fazer, certo? Qualquer coisa que você vai mudar, seja dieta, seja atividade física, seja leitura, seja estudo, seja o que for. Comece aos poucos e ao longo do tempo, ao longo, por exemplo, de uma semana, de um mês, você vai aumentando as suas cargas, aumentando o seu tempo de estudo, certo? É o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto para você se tornar mais disciplinado é você ter horários, certo? Então, você
acertar horários. Nós temos a tendência a criar hábitos e esses hábitos ficarem mais fortes se a gente tem um horário fixo para fazer isso. Então, por exemplo, eu entro para estudar às 7 horas da manhã, das 7 às 7h20. Quando toca o meu despertador às 7h20, eu entro em meditação. Eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer isso todos os dias, no mesmo horário. Por quê? Porque daí tu não perde aquela coisa por exemplo, não deu para fazer às 7 porque eu estava na correria e tive que me arrumar e tal. E às vezes o que acontece? Você vai deixando, vou fazer às 8, vou fazer às 9. E aí você vai deixando esse hábito de lado. Então, se você quer se tornar mais disciplinado, busque fazer as coisas no mesmo horário. Então, se você tem que fazer academia, faça no mesmo horário. Se você tem que fazer uma alimentação, fazer um estudo, faça no mesmo horário. Se você quebrou um dia, não deu para fazer, aí sim, você pode fazer no outro, mas sempre lembre-se de voltar sempre ao horário original. Então, geralmente, teste o horário por uma semana, 10 dias. E se não dá certo, você pode mudar o seu horário. Eu faço isso muitas vezes com meus treinos. Então, eu estava treinando sempre, eu treinei quase 2 meses às 4 da tarde. Agora, como algumas coisas mudaram na minha rotina, eu estou treinando das 8 às 10h30, 10h40 da manhã. E eu sempre fixo esses horários. Eu não busco variar, porque isso faz muito mal para a minha disciplina. Então, sempre nos mesmos horários. Próximo. Aprenda a fazer tarefas, a colocar as coisas em tarefas. Então, é bem importante você colocar aquilo que você quer ser disciplinado, ou as coisas que você quer disciplinar, como tarefas. Seja elas arrumar a casa, estudar, você precisa anotar isso em algum lugar. Você precisa ter anotado, certo? Se você não anota, você deixa as coisas muito soltas. E outra coisa importante da anotação é que você consegue ver quantas vezes você fez. Se você tem uma agenda, por exemplo, você anota, estudar 20 minutos, né? E você bota suas outras tarefas. Aí você fez aquilo ali, check. Você passa para outra folha, que seria o outro dia, você bota lá, estudar 20 minutos. E assim sucessivamente. Quando você chegar depois de 30 dias, um mês, um ano, você vai olhar quantas vezes você fez. E você vai ver que muitas vezes, só o fato de anotar faz com que você sempre se lembre, nunca se esqueça e consiga ver que, nossa, quanto tempo que eu li esse mês. Eu tenho no meu computador lá direitinho minha lista de tarefas e um tipo de um planner mensal. Então, quando eu termino meu planner, eu coloco ele num arquivo lá. Quando chega mais ou menos metade do ano, fim do ano, eu olho ali e eu vejo quantas vezes eu fiz aquela tarefa. Então, sempre deixe as coisas que você quer se disciplinar como tarefas, certo? Como coisas que você vai fazer, certo? Então, bota ali. Se você quer treinar, anota lá, treinar. Se você quer ler e assim sucessivamente. Então, coloque as coisas em tarefas. Próximo, antecipação. Isso serve para aquelas tarefas que você quer disciplinar, mas são difíceis de fazer. Você não consegue, você falha, certo? Então, vou usar um exemplo meu que está acontecendo ultimamente. Eu tenho práticas de canto e técnicas vocais, porque eu falo bastante e também porque eu gosto de cantar. Eu canto há muitos anos, é uma coisa que muitos de vocês não sabem. Então eu canto, já cantei profissionalmente, hoje não estou mais fazendo tanto esses trabalhos, estou focado aqui na psicologia. Mas, o que aconteceu? Eu voltei a fazer aulas desde fevereiro e venho praticando praticamente diariamente o meu canto. E nas últimas semanas eu acabei quebrando muito. Não só um dia, quebrei vários. Cheguei a ficar um dia na semana treinando só técnica vocal. E aí eu me perguntei, cara, como é que eu vou fazer para voltar para técnica vocal? Eu tô atendendo um monte de pessoas, tô fazendo um monte de coisa por dia e não tá dando tempo. Daí eu pensei, vou usar a antecipação. E o que é a antecipação? Você pegar aquilo que você precisa disciplinar na sua vida e fazer como primeira tarefa ou primeiras tarefas do seu dia. Então eu estou fazendo minha técnica vocal pós meu treino, que são umas das 3 atividades importantes do meu dia. Então, por exemplo, assim, o meu dia mesmo, minhas tarefas, meu trabalho começa às 2 da tarde. Mas pela manhã eu faço uma rotina mais ou menos de me preparar para o dia. E preparar minha voz é extremamente importante. Então, eu acordo, tomo meu café, leio, vou pro meu treino, volto do treino, tomo banho, pego meu suplemento e pratico o canto 40 minutos. Hoje foi uma prática maravilhosa. Então, eu já tenho aquilo ali que possivelmente se eu fosse fazer de noite não ia dar tempo
que era o horário que eu sempre fazia. Então, eu antecipo, eu faço como primeiro. Então, se, por exemplo, se o que tu precisa disciplinar hoje é ler, faça primeiro. Fazer atividade física da mesma forma, correr, montar sua dieta, organizar sua vida, organizar sua casa, faça primeiro. Isso também quem dizia era Brian Tracy. Tem um dos livros que ele fala assim, comece pelo mais difícil, certo? Ele tem até um livro sobre isso, se não me engano. Então pense nesse conceito, comece aquilo que você quer disciplinar nas primeiras horas do seu dia. E por último, não menos importante, talvez uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu quero disciplinar alguma coisa é fechar a agenda. Eu uso uma agenda do Google onde eu tenho ali horários para pacientes, horários para treinar, horários para tudo. Então, se você precisa disciplinar alguma tarefa, você precisa fechar ela na sua agenda. E quando eu falo fechar na sua agenda, é o seguinte. Vou dar um exemplo do que eu dei no último tópico, que foi fazer aula de canto. Então, das 10 às 10h40, das 10 às 10h40, eu vou fazer aula de canto. Eu desligo meu celular e deixo ali na minha agenda, ó, aula de técnica vocal que eu vou fazer. E aí, eu não coloco nada ali. Se um paciente me pede às 10 horas da manhã horário, eu não tenho. Se alguém quer uma reunião às 10 horas da manhã, eu não abro mão. Por quê? Porque eu fecho isso na minha agenda. Então, às vezes, para a gente se disciplinar, a gente precisa nós mesmos sermos os senhores dos nossos tempos, certo? Como assim senhor do nosso tempo? Sim, é aprender a dizer não. Muitas vezes as pessoas, porque não deu tempo, porque minha reunião andou para mais, porque a minha filha não me deixou. Não, você é o senhor do seu tempo. Eu uso esse princípio sempre até para reuniões, certo? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que gostam de fazer reuniões de 2 horas. Eu sempre, quando alguém me pede uma reunião, isso há muito tempo, eu utilizo um horário. Quando chega perto de terminar esse horário, por exemplo, se é das 7 às 8, eu 10 para as 8 já estou. Bom, então vamos encerrar. O que precisamos fazer? Certo? O que precisamos organizar? Não fico batendo papo à toa. Da mesma forma com você, tem que ser você se disciplinar. Então, se você colocou das 8 às 10 o seu treino, você não vai colocar nada. Alguém pode te pedir alguma coisa, podem dizer, não, eu quero tal coisa, tal outra. Não, você vai desligar seu celular e você vai focar nisso, certo? Independente do que for. Então, eu deixo sempre avisado as pessoas da minha volta que, por exemplo, quando eu vou treinar. E da mesma forma, eu utilizo essa força, essa disciplina para atender meus clientes. Então, quando eu vou atender meu cliente, eu não estou aqui no celular, não estou olhando qualquer coisa. Eu estou focado no meu cliente. Por quê? Porque eu fechei na minha agenda. Então aprenda a fechar aquelas tarefas que você precisa fazer na sua agenda e não deixar ninguém te atrapalhar. Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve no meu canal, não te esquece de ativar o sininho e até a próxima.